Bom dia, abençoada e abençoado do Senhor. Como profeta de Deus, eu começo o teu dia profetizando a vitória, a prosperidade, bênçãos de Deus na tua vida e da tua família. Diga, eu creio, diga, eu tomo posse dessa palavra. Minha querida e meu querido, devocional da manhã, tá bom? Logo para você começar o seu dia com Deus, começar o seu dia na vitória. A nossa campanha de quinta-feira de manhã é pelos filhos, é pela família, não é? E nós estamos lendo a Bíblia, um pedacinho por dia, cada devocional. É o desejo do seu coração aprender Bíblia, ler a Bíblia. Você está fazendo um curso de teologia aqui comigo. Você está lendo a palavra de Deus e você vai ler a Bíblia inteira. Nós vamos até o final de dezembro de 2025 e você vai poder falar: eu li a Bíblia inteira. E a sua vida vai mudar. As coisas vão dar certo. Prosperidade, saúde, cura. Você vai receber todas essas bênçãos e vai escrever o seu nome no céu e da sua família, porque você está lendo a palavra sagrada de Deus, tá bom? Nós estamos finalzinho da história do grande homem de Deus, Abraão, né? Capítulo de Gênesis 24, e está escrito assim, 24, versículo 62. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Ber-la-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saiu para orar no campo. Veja, eu tenho dito aqui, todos os homens e mulheres de Deus que foram muito abençoados na Bíblia tinham o costume da oração, de fazer o devocional a Deus, de manhã, à tarde e à noite. Isaque foi um dos homens mais abençoados na Bíblia. Nós vamos começar a história dele agora. Ele era o filho de Abraão. Está terminando aí, né, os dias de Abraão, e nós vamos ler sobre esse grande homem de Deus. E fala assim, ó, Isaque, ele tinha ido orar no campo. E ele orava todos os dias para Deus dar uma pessoa de Deus para ele. E Deus trouxe Rebeca. E ele levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca, ela vinha em cima do camelo, né? Ela também levantou os olhos e viu Isaque e desceu do camelo. E ela disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor, é Isaque. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Fazendo um charminho, né, irmãs? Ela estava diante ali daquele homem, né, que Deus proveu para a vida dela, né? Um homem de oração, um homem de Deus abençoado, um homem de uma fé, de prosperidade, né? Uma pessoa linda, o coração de Isaque, né? Então ela fez um charminho naquele primeiro encontro, né? E o servo contou a Isaque tudo o que aconteceu, como ele, né, Deus mostrou Rebeca para ele, como ele trouxe Rebeca para casar com Isaque, né, todas as confirmações de Deus, todos os sinais de Deus. O Eliezer contou tudo para Isaque. E Isaque, né, conheceu Rebeca, de alguns dias ali, trouxe Rebeca para a tenda da sua mãe Sara e tomou a Rebeca por esposa e a amou muito. Veja que coisa linda, irmãos, né? Um homem de Deus casando com uma mulher de Deus, fazendo uma família abençoada. Isaque, a Bíblia fala, amou muito. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe, né? Sara havia morrido, né? Isaque estava ali, só ele e Abraão. E aí, o capítulo 26 começa assim, né? E Abraão, depois de muito tempo, né? Abraão
teve outra esposa, que o nome dela era Quetura. Esse nome, irmão, é porque Abraão ele já estava velhinho, estava nos últimos dias dele. Então, na verdade, ele teve uma esposa ali para cuidar dele na velhice, né? Para estar com ele ali, tá bom? E ela deu à luz a filhos. Veja como Deus é tremendo. Deus disse que Abraão ia ser o pai da fé e ia dar muitos filhos a ele. E Deus deu. Porém, a Bíblia fala assim, olha. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Por quê, irmãos? Porque Isaque é o filho da promessa. Deus prometeu para Abraão que ia dar um filho para ele, vindo dele e de Sara. Então, Sara teve Isaque já com idade avançada, irmãos, por milagre de Deus. Então, e Deus disse para Abraão, Abraão, você tem outros filhos e eu vou abençoar todos por sua causa, porque você é um homem de Deus. Então, todos os seus filhos, Ismael e os outros filhos também, eu vou abençoar a todos. E Deus abençoou todos. Porém, Deus disse, mas o filho da promessa que eu tinha com você, que eu cumpri, é Isaque. E é nele que vai ser a sua descendência santa. Você entende? Então, Abraão deixou os bens dele, praticamente tudo, para Isaque. Mas a Bíblia também fala que ele abençoou todos os filhos dele. Veja. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos outros filhos, né, dele, deu Abraão presentes, ou seja, ele deixou todos os filhos dele bem de vida, irmãos. Essa que é a verdade. Abraão era um homem de Deus e ele deixou os filhos dele bem de vida. Os filhos, a Quetura, que foi a última esposa de Abraão que cuidou dele. O amor da vida de Abraão, a vida inteira, foi Sara. Né? E no final da vida dele, ele casou com Quetura para cuidar dele. Ele deixou ela muito bem na vida. Ela e os filhos que ele teve com ela. Tá bom? E a Bíblia fala assim, ó. E despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Por quê? Porque Abraão tinha posses ali. Eu disse para você que Abraão era bilionário. Ele não era milionário, irmãos. Era bilionário. Era um homem muito rico. E ele tinha muitas coisas. Você entendeu? Muitos bens. E aí ele deixou para Quetura todos os filhos dele bem de vida. Ele arrumou a vida, como a gente fala, né? Da esposa dele, de todos os filhos. Deixou muito bem, né? E para o filho da promessa Isaque, continuou a linhagem e a descendência dele. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão. Abraão viveu 175 anos. 175. Irmãos, mais de 80 anos Abraão viveu com Sara. Mais de 80 anos. Tá? Um casamento maravilhoso, poderoso. E ele faleceu com 175 anos, porque naquela época as pessoas viviam mais. Provavelmente, né, irmãos, não tinha agrotóxico, não tinha essas comidas transgênicas, né, que você vai no mercado hoje, é tudo transgênicos. Isso a gente sabe que faz mal para o nosso corpo. É por isso que surge todos os anos doenças novas, vírus, bactérias. Por quê? Porque o próprio homem está mexendo onde não deveria mexer, na criação de Deus, não é? Então, naquela época, eles viviam 200 anos, 300 anos. Abraão viveu 175 anos. E a Bíblia fala assim, e Abraão expirou, irmãos, expirou, morrendo em boa velhice e farto de dias, e ele foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram Abraão no jazigo de Maquipela. Lembra que ele tinha comprado o jazigo para colocar Sara? Então, os filhos dele colocaram Abraão do lado de Sara, no mesmo jazigo. E eles estão lá até hoje, irmãos. Em Hebrom, em Israel. Eu estive lá para a honra e glória do Senhor Deus. Tá bom?
O jazigo de Abraão em Israel está lá, em Hebrom. Está Abraão e Sara, um do lado do outro. Né? E Isaac e Ismael sepultaram lá no campo de Efron, que estava em frente dos carvalhais de Manre, o campo que Abraão comprou dos filhos dos hititas. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua esposa. Irmãos, por que a Bíblia, ela fala, Abraão teve outra esposa, como eu acabei de falar para você, mas Deus diz que a esposa de Abraão foi Sara, porque ele viveu 80 anos e era uma mulher de Deus e eles tiveram um casamento abençoado. Você entende? E vamos lá. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Ber-Lahai. Amém? Essa, irmão, aqui termina os dias de Abraão, do grande nosso pai na fé, do grande Abraão, do homem de Deus, que está no céu com Deus, que obedeceu a Deus em tudo, que foi um homem rico com Deus, tá? A história de Abraão é essa, irmão. Um homem que acreditou na promessa, um homem que acreditou em tudo que Deus prometeu para ele, que obedeceu a Deus, que cumpriu as promessas de Deus, tudo que Deus pedia para ele, ele fazia, ele não questionava, ele não murmurava. Abraão, um homem tremendo, nosso pai. Você é filha de Abraão, você é filho de Abraão. E a fé que Abraão tinha tem que estar na sua mente também, irmão. Você tem que entender a fé de Abraão, do seu pai na fé. E entender que você precisa ter essa mente aberta. Você precisa cumprir os planos de Deus na sua vida. Não é? Porque assim Deus vai estar com você todos os dias. Deus chamava Abraão de o meu amigo Abraão. Tá? Então vamos orar? Eu quero que você escreva assim. A Bíblia, irmão, ela fala que Abraão, nós lemos aqui, ele morreu em boa velhice. O que quer dizer isso? Abraão morreu bem, irmãos. Ele morreu rico com Deus, com os filhos dele, morreu muito bem. Não é? Ele teve aquela velhice dele tranquila, porque ele obedeceu a Deus a vida dele inteira. Tá? Então eu quero que você escreva aqui assim, olha. Escreva: Senhor, Senhor, me abençoe, como o Senhor abençoou Abraão. Escreva aqui embaixo: Senhor, me abençoe, abençoe a minha família, como o Senhor abençoou Abraão. Escreva, declare isso na sua fé, declare isso na sua vida, irmãos. Peça a Deus: Senhor, me abençoa como o Senhor abençoou Abraão. Abençoa meus filhos, minha família, como o Senhor abençoou Abraão. Irmãos, o que você tem que fazer para ser uma pessoa tão abençoada como Abraão? Obedecer a Deus, como Abraão obedeceu. Então escreva aí, e nós já vamos orar. Você que está aqui a primeira vez, se inscreva no canal, não paga nada. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, clique. Apertou na palavra inscrever-se, para você ler a Bíblia junto comigo. Nós vamos ler a Bíblia inteira. 1 ano para a gente ler a Bíblia. Não é maravilhoso? Pouquinho por dia. E você vai aprender coisas tremendas. A sua vida vai mudar, irmãos. É tremendo a Bíblia. A Bíblia é uma bênção, irmãos. Quanto mais você lê, mais abençoada e abençoado por Deus você é. Então já se inscreva, que eu vou orar por você agora. Tá? E você não paga nada para se inscrever e acompanhar a leitura da Bíblia todos os dias, tá? Palavra inscrever-se, toque, tem um sininho, aperte no sininho, tá? Apertou no sininho, aparece a palavra todas, aperte na palavra todas, tá joia? Aqui embaixo tem a mãozinha, sele esta palavra, clique e ore junto comigo agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã de quinta-feira, Deus, oh, meu Pai, é tanto aprendizado, é tanto o Espírito Santo, meu Deus. Tantas coisas boas em ler a Bíblia, em aprender da Tua palavra, aprender com Abraão, Pai.
Um homem rico que prova que rico vai para o céu com Deus. A pessoa que é rica, meu Pai, que é abençoada por Deus, e é uma pessoa temente a Deus como Abraão, com muita fé, o lugar no céu dela está reservado, meu Pai. É um rico com Deus, é um homem de fé em Deus. Nosso pai Abraão, um homem que acreditou e sempre na prosperidade com o Senhor. O Senhor abençoou ele em tudo. A gente leu aqui, meu Pai, que ele morreu bem, numa boa velhice. Morreu tranquilo, porque ele tinha cumprido a missão dele. Deixou bens para o filho dele, para Isaac, para a família dele. Deixou os outros filhos dele todos bem, meu Pai. Ele tinha posses para abençoar os filhos dele, porque o Senhor colocou para ele administrar. Meu Deus, abençoa a tua filha e o teu filho que estão aqui comigo lendo a Bíblia. Todos os dias, Pai, no devocional este da manhã, o das 6 horas da tarde e às 10 da noite. Nós estamos aqui orando e lendo um pedacinho da Bíblia em cada devocional e aprendendo de Ti. Abençoa, Pai querido, sobrenaturalmente. Meu Deus, que a gente tenha uma fé, que a gente tenha uma consciência, que a gente tenha a obediência do nosso pai Abraão. Em nome de Jesus. Amém? Minha querida, meu querido, eu volto 6 horas da tarde, tá? Eu estou muito feliz. Muitos de vocês que estão lendo a Bíblia aqui comigo entenderam que você escreve o seu nome no céu, lendo a Bíblia, sendo um dizimista, sendo um ofertante. Muitos de vocês que estão aqui não vão deixar esse projeto de ler a Bíblia parar. Estão lendo a Bíblia comigo todos os dias e estão ofertando, estão dizimando, não é? As contas do ministério estão aqui embaixo. Talvez você esteja chegando agora neste canal. Já aproveite, não deixe a leitura da Bíblia parar, tá bom? Faça a sua oferta, faça o seu dízimo, olhe aqui, envie o nome dos seus familiares do meu WhatsApp para eu passar para o meu caderno de oração, tá? E eu quero agradecer a todos, né? O Paulo Renato, meu querido, você é um homem de Deus, Paulo Renato, um dizimista, um ofertante, um homem que doa para a obra de Deus e que abençoa muito. Você está escrevendo o seu nome no céu, meu irmão. Você e todos aqui, todas as minhas ovelhas queridas aqui, né, que estão comigo todos os dias, lendo a Bíblia e aprendendo de Deus. Podem ter certeza, vocês são assunto no céu, porque Deus está feliz com você, em nome de Jesus. Amém? Eu volto 6 da tarde, separe o copo com água, separe a garrafa com água, pela fé a gente orar e consagrar a Deus. Tá bom? Tenham uma quinta-feira maravilhosa, tá joia? E mais tarde a gente se encontra, se Deus quiser. Grande abraço, beijo grande no seu coração. Deus abençoe grandissimamente você, porque você tem a grandeza de Deus dentro de você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.